Hello, girls! Oi, gente! Eu acabei de tomar um banho, 3 horas agora, não, quase 4 horas. Eu vou para a igreja, né? Meu marido vai tocar numa igreja de uma cidade aqui pertinho. E eu vou junto. Vou passar meu olhinho de cabelo da L'Oréal Elseve. Ele é ótimo, ótimo. Judiação, minha sogra tinha comprado pra ela e ela nem teve tempo pra usar. Aí eu peguei pra mim, porque ele é muito bom. E aí eu vou secar meu cabelo, porque assim, eu tô a fim de fazer uma chapinha, sabe? E aí enquanto eu faço a chapinha a gente conversa, mas antes eu tenho que secar meu cabelo. Eu tô fazendo tratamento com psicólogo e assim, gente, tá sendo muito bom. Então o título vai ser meu relato com a psi. O início das consultas com a psicóloga. Eu já passei com outras psicólogas e quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que eu entendi o que era crise de ansiedade, eu fui na psicóloga do Postinho. Não gostei, era um homem até. Ele ficou realmente aquela imagem que a gente tem de psicólogo, tipo, ele senta e fica esperando você falar, e fica aquele constrangimento. E eu lembro que eu tive crise de riso, aí eu queria rir, eu tava segurando pra não rir, né? Fica meio doido. E aí não passei mais, tive vários problemas que necessitavam de ter passado com um psicóloga bem antes, porém em questões não passei. E aí eu em 2022 ou 2021, acho que 2022 eu passei com uma psicóloga que foi maravilhosa, mas ela saiu da clínica que eu passava e meio que eu não fiz questão também, como ela já tinha aberto a minha mente para algumas coisas e eu já tava bem, eu não fui atrás dela para saber onde era o consultório dela. E em 2025 parece que eu permiti que as coisas na minha vida virasse uma confusão, sabe? Eu digo que eu permiti porque tem coisas que dá pra você dar um corte e você prolonga, e eu acabei fazendo isso e deu merda. E aí eu achei uma psicóloga muito boa, que é a psicóloga da minha amiga. E se eu ficar falando, eu não vou secar meu cabelo. E se eu não secar meu cabelo, eu vou atrasar. Calma aí, a gente já volta a falar. Quê? Canela? Canela? Daqui a pouquinho. Meu marido fez bolo. Eu gosto quando ele faz bolo. Eu gosto de fazer bolo, mas eu gosto quando ele faz. Então, lacinho pra prender meu cabelo. Meu cabelo tá muito comprido, né? E eu cortei, né? Eu gravei todo o vídeo, mas esqueci de editar. Nem sei onde está mais esse vídeo. Se eu apaguei da memória do meu celular ou não. Quando eu faço chapinha, vou ter que fechar a porta. Quando eu faço chapinha, eu gosto de amarrar, fazer primeiro nas pontinhas. A pontinha já ficar meio alisada. Não sei, comecei a fazer assim desde criança e pra mim ficou prático, mais fácil de fazer. E faço até hoje. Voltando para a história da psicóloga. Primeiro, façam terapia com psicóloga ou com psiquiatra. Não sei, né, quem tá assistindo o vídeo, em que grau tá de crise. Se é que tá com uma crise, às vezes nunca teve, né? E glória a Deus por isso. Já fica super baixinho, olha a diferença. Aí depois eu aliso só pra baixar aqui em cima. Façam terapia, sabe? Eu acredito muito que
Deus, ele cura ansiedade, ele cura depressão, ele pode curar transtornos. Eu acredito muito, eu tenho muita fé que Deus é poderoso para fazer tudo isso. Mas eu creio também que Deus, por sua infinita bondade e graça, ele deu sabedoria, o dom, né, da ciência, para médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para nos ajudar a entender. Eu falei isso no outro vídeo e vou repetir: Deus é maior do que a nossa mente, com certeza, não tenham dúvida disso, sabe? Qualquer problema mental, espiritual, emocional que você estiver tendo, Deus é maior do que tudo isso. Mas, não que precisaria ter um mas, Deus deu a sabedoria para os médicos nos fazer enxergar melhor a nossa mente, entender como ela funciona, como funcionam nossas emoções, porque o novo assusta, o novo traz muito medo, traz insegurança, traz desespero, traz angústia. Então, o novo traz isso, não é só alegria, sabe? Aquela dopamina, aquela euforia que você sente quando você sabe que algo novo vai começar. Mas por causa de tantos ruídos que existem no nosso mundo, e que às vezes esses ruídos nos forçam a viver na velocidade que ele anda, a gente começa a ficar um pouco ansiosos por achar que está caminhando muito lento ou por caminhar muito rápido. Pensando assim no meu dia a dia, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Quando eu sei que eu tenho que tomar umas decisões sérias, eu fico ansiosa. Quando eu tenho que resolver problemas financeiros sérios, eu fico ansiosa. Quando as coisas fogem do meu controle, eu fico ansiosa. E quando eu sei que eu falei com outra pessoa e que a outra pessoa pode estar triste comigo, eu fico ansiosa. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa mega ansiosa, tá? Mas tratada. Hoje eu desde antes de começar a fazer terapia, eu comecei a descobrir, sabe, o que me trazia as crises. E aí eu fui percebendo que era esses fatores que eu acabei de mencionar. Então, quando eu sabia que por exemplo, uma coisa que me gerava muita ansiedade, quando o cliente me mandava mensagem fora do horário de trabalho. E quando ele mandava áudio, porque aí, quando a mensagem você abaixa lá e você consegue ler, né? Mas áudio você não sabe, ou você abre a mensagem e escuta, senão você não sabe o que o cliente quer. E eu sempre achava que ia ser problema. Não sei, na minha cabeça vinha, nossa, é algum BO, o que eu vou fazer? Deu problema. E às vezes não era nada, já aconteceu de ser mensagem de agradecimento, mensagem só de satisfação, coisa simples. E na minha cabeça era o problema. Aí eu comecei a identificar em outras coisas também quais eram os gatilhos que me traziam a crise. E aí eu comecei a tentar fazer um joguinho com a minha própria mente, sabe? Se for problema, eu pensava assim, ainda penso assim, não tem problema que eu não consiga resolver. O único problema que eu não consigo resolver é a morte. E só, o resto tudo se resolve. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Não, se o cliente mandar mensagem reclamando, eu vou responder ele com toda a educação do mundo. E ponto. Ah, mas é problema financeiro com o cliente, sei lá, extraviou uma encomenda do cliente, o cliente quer o dinheiro de volta, ou a mercadoria não chegou, a mercadoria veio com um problema. Simples, mercadoria com problema eu vou trocar. Deu B.O.? Tá, eu vou tentar entrar em contato com o seguro, vou te devolver o dinheiro e depois eu resolvo com o seguro. Então hoje pra mim, assim, não que eu tenha dinheiro pra resolver isso,
mas eu prefiro atrasar qualquer outra conta e acertar esse problema com o meu cliente. Então, é um ponto já que eu resolvi. Então, eu já sei que qualquer mensagem que eu receber fora do horário se for de cliente, é possível ter resolução. Não preciso ficar ansiosa com isso. Então, eu já resolvi, esse problema já não me atinge. Vai fazer 3 anos que eu tô com a loja, faz uns 2 anos que isso não me aflige mais, tá? Eu resolvi isso. Mas eu também ficava ansiosa quando era mensagem no grupo da família, quando era mensagem da minha mãe, quando era mensagem dos meus sogros. E assim, o pior já aconteceu, né? Que foi a minha sogra ir embora. Aí às vezes eu fico um pouco aflita quando o meu sogro manda mensagem, quando é fora de horário assim. Mas graças a Deus não tá acontecendo isso. Então é um problema menos. E o grupo da família é um grupo assim muito da zoeira, sabe? Então, quando é algo mais sério, eles me ligam. Então, isso também é uma coisa que eu já entendi. Não, mensagem lá no grupos é mensagens aleatórias e tal. Coisas importantes as pessoas ligam. Então, eu fiquei em paz em relação a isso. Então, eu descobri aquilo que me dava mais crises. Eu descobri os gatilhos e evitava eles. Mas em outras situações que não há possibilidade de evitar, porque é uma situação, por exemplo, encontrar alguém que você não queria ver, te ligou, ou você viu, tá fora do meu controle. Então, eu tinha que fazer a psicologia reversa. Tá tudo bem, eu vou ficar calma, tranquila. Só que falar isso agora é muito fácil, né? Mas já chegou situações de eu ver pessoas que eu não queria ver, que eu começava a tremer. Tremer. Parecia até que eu ia desmaiar. E eu via que era um pouco da crise. Eu precisei ressignificar essas pessoas. Tipo, tá, fulano fez isso, então vou ver eles com outros olhos. E assim eu tenho feito, porque hoje o meu maior problema é esse, assim, de crise de ansiedade é esse. E sonhos também, que eu sempre tive muito pesadelo, sabe? E graças a Deus diminuiu bastante. A minha chapinha não tá ficando boa. Acho que é porque eu tô com calor, não sei. E eu não tô prestando atenção direito. Acho que passei muito olhinho também. Qualquer coisa eu deixo assim. Ah, não, fica muito armado. Hoje, então, os meus problemas é mais em questão de sonhos, que quando eu tenho pesadelo, eu evito ficar pensando neles. Eu até cheguei a comentar com meu marido que às vezes eu acho que eu sou insensível. Mas não, porque quando eu vejo alguma situação que é para ter sensibilidade, eu sinto as emoções e deixo fluir. Mas quando é em relação a mim, eu dou um bloco. E é muito, muito, muito estranho. Assim, se eu tenho um pesadelo que é forte, que mexe comigo, eu evito pensar. Tipo, realmente, gente, veio o pensamento, eu já começo a pensar em outra coisa. E sentimentos ruins também. Citando de novo, né? Quando eu vejo alguém ou eu sei lá, às vezes vem na cabeça que essa pessoa pode, eu posso vê-la ou ela se aproximar de mim, que eu fico um pouco aflita, eu evito pensar nisso. E outra estratégia que eu uso é ficar em espírito de oração o tempo todo. Eu até brinquei com a minha amiga hoje mais cedo. Eu falei, amiga, eu tô tão ansiosa, acho angustiada e eu tô parecendo um drogado. E tô assim, tipo, não posso pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Eu fico assim o tempo todo, Senhor, me ajuda, coloquei louvor, tudo pra mim não pensar nas coisas que é ruim, que vai me trazer crises.
E de fato ter falado com ela, que eu acho que é uma boa coisa também, você ter um porto seguro, alguém que você possa se desabafar, você possa falar abertamente qualquer coisa que você tá sentindo. E graças a Deus eu encontrei isso numa amiga, sabe? E desabafo muito com Deus, mas Deus enviou, sabe essas frases de efeito que o pessoal usa? Os anjos na terra. Deus enviou uns anjos aí na terra. Porque assim, eu fico em espírito de oração, como eu disse, e mesmo assim não tava passando, sabe? Tava menos, com certeza tava menos. Eu comecei a meditar nos louvores que eu tava ouvindo. E aí eu mudei o foco do meu pensamento, não comecei a alimentar o meu pensamento. E aí eu falei com ela e realmente melhorou muito, porque assim, eu consegui desviar os meus pensamentos ruins. Só que quando eu comecei o tratamento com a psicóloga, que as crises de ansiedade estavam bem fortes, tava trash, viu? Tava tenso, trabalhar, estudar, tava muito difícil. E a psicóloga começou a ver as coisas de um outro ângulo, que eu falei, como que eu não percebi isso? Gente, Então, a atitude que eu tenho que tomar é essa. Então, ela começou a me direcionar o caminho que eu devia seguir, sabe? E teve coisa que ela falou, que era espiritual. Ela falou assim, ó, eu não trabalho com a parte de religião, assim, mas a minha linha é outra, mas um pouco tem a ver que é espiritual. E então você vai agir dessa forma, na parte da psicologia, né? Começou a explicar pra mim algumas coisas. E ela falou, você vai agir dessa forma. E a questão de eu ter fé, né? Ser religiosa, me impediria de cometer coisas ruins. Me impediria de pecar contra Deus, pecar contra as pessoas que eu amo. Então, a fé tá ali, né? Andando comigo. Só que eu não conseguia dar nome para as coisas que eu tava sentindo e eu não conseguia entender o porquê que eu tava sentindo aquilo. É muito estranho, é a mesma coisa que, tipo, você não gosta de gordura, sei lá, é que eu não gosto muito de gordura, mas assim, você não gosta de doce, mas você quer comer o doce, aí você fala, mas por que eu quero comer o doce se eu não gosto de doce? Assim, né, para não ser explícita no que eu tava passando, é quase isso. Tipo, eu sabia que não tinha nada a ver com aquela situação, mas a minha cabeça estava focada naquilo. E eu falei, Senhor, não, eu preciso entender. Aí ela começou a me explicar. Tudo tem a ver, assim, com o meu passado, sabe? Com os temores que eu passei, com os traumas, com as dificuldades que eu tive. Tudo tem a ver com o meu passado. Eu comecei aí a observar algumas coisas e falei, como que eu pude ser enganada dessa forma por mim mesma? Como que eu não percebi isso? Meu Deus, é tão nítido. Eu comecei a ligar, sabe? Eu comecei coisas que eu não gosto de fazer, sabe? É pensar no passado e me preocupar com o futuro. Assim, pra mim é meio que só preciso viver, vou viver. Mas eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu falei pra psicóloga, nossa, faz todo sentido. Porque a situação aconteceu assim, assim, assim. Como que eu fui cega e não percebi, sabe? Mas a questão de você fazer terapia, sabe? Você vai ter um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Porque assim, ele abre a tua mente para várias coisas. Real, você começa a entender
melhora as situações, você consegue dar nome aos problemas, você consegue entender quais são os gatilhos que te dão crise, qual que é o caminho que você deve seguir. Que assim, às vezes a crise vem do nada, literalmente do nada. Você tá aí de boa, super feliz e vem aquela angústia horrorosa, é muito ruim. E aí, o que eu vou fazer quando ela vir? Né? Tipo, não aconteceu nada, não teve gatilho, não teve algo geográfico, sabe, ali, não aconteceu nada. E aí? Então a psicóloga vai saber nos ajudar a entender como enfrentar isso. Eu sei que tem pessoas que é tão forte as crises que precisam ser medicadas, né? E super apoio, tá? Ser medicado. Se tá num estado que você não tá aguentando viver. Porque assim, eu acho que o remédio é muito forte e se você consegue ali controlar, se conhecer ao ponto de não precisar do remédio, eu acho interessante por questão de cuidado com a sua saúde mesmo. Ah, mas a gente come um monte de coisa que é lixo e faz mal pra saúde. Agora vai se preocupar com o remédio. Concordo. Né? Se alguém pensou desse jeito, eu concordo também. Mas assim, eu, Monique, senti uma crise de ansiedade no final do ano muito forte, que eu queria um remédio. Não teria problema nenhum de tomar ele se aquele negócio ruim não saísse de mim. Mas, passando na psicóloga, eu entendi melhor do que eu tava sentindo, qual foi o BO e não precisei do remédio e tô bem. Nada impede de eu tomar um remedinho, mas por opção eu escolhi me entender melhor. E tem, pensando assim na parte religiosa também, eu acho que quando a gente faz algo que não é correto, quando a gente, a palavra literal mesmo, né? Quando a gente peca ou quando a gente tá com pensamentos que não são bons, sei lá, quando a gente, sabe, quer ganhar em cima do outro, ou a gente quer se compactuar com outras pessoas e começar a maldizer outras pessoas, falar, sabe, mal das pessoas, ou quando a gente opta em não honrar pai e mãe, independente do como são nossos pais e mães. Porque assim, a Bíblia não fala honre pai e mãe se ele for bom, pede pra honrar e pronto. Quando a gente não quer ser submissa às autoridades, porque eu sei que submissão tá um pouco invertido, sabe? Não nos valores, mas quando a palavra submissão não faz mais sentido na nossa época atual, eu acho. As pessoas acham que submissão é autoritarismo, sabe? E não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. E tem uma mulher na Bíblia que chama Abigail, sabe? A gente fala que ela é a mulher de aço, porque ela namorava não, casada com um cara meio que assim, não valia nada, sabe? Era uma pessoa muito ruim e mesmo assim ela respeitava ele. E aí, o povo de Davi, eu acho que era a tropa mesmo de Davi, queria matar esse homem. Será que é Abigail? Eu acho que é Abigail mesmo essa história. E aí, Abigail descobriu que Davi ia vir com o pessoal, com os cavaleiros, para matar o marido dela. O que ela fez? Porque o cara ficava falando mal de Davi, eu acho que falava mal do reino também. Mas só para entender assim, a questão da submissão e do respeito. Porque submissão nada mais é do que estar abaixo da mesma missão. Então, qual que é a missão, vamos supor, de marido e esposa? Criar bem os filhos, ter uma vida bem sucedida, ter paz no lar. Então, a missão é uma. Então, os dois vão trabalhar junto para essa missão.
Então, é estar abaixo da mesma missão. Então, a gente é submissa por amor, por respeito, não por obrigação. E aí, Abigail descobriu que Davi ia vir para matar o seu marido. E ela foi lá conversar com Davi. E conversou, teve toda lá a conversa. E Davi desistiu de matar ele. Acredita? Então, assim, ela enfrentou, porque, assim, foi corajosa, né? Então, ela foi realmente uma guerreira. E, assim, ela entendeu tudo, porque por mais que o marido dela não merecesse, por respeito mesmo, por questão de honrar, né? O marido dela escolheu, eles decidiram se casar, então ela honrou o marido dela de alguma forma e o protegeu. E não que ele não merecesse a morte, mas a justiça viria do Senhor, né? E a justiça veio, passou pouco tempo, eu esqueci o nome dele. O marido dela morreu. E se eu não me engano foi por justiça de Deus mesmo. Deus permitiu, sabe, a morte. E depois ainda Davi casou com Abigail. E foi a mulher que ele mais amou, parece. Entre todas as... Porque eles tinham, né, milhares de mulheres. Várias mulheres. E aí ela foi a que Davi mais gostou. Mas voltando. Então, às vezes a gente falha na questão da submissão, de entender... submissão de trabalho também, sabe? Submeter ao patrão, que às vezes é difícil, principalmente pra gente que é mais agitada, quer tudo pra ontem, resolver logo e tal. Então, quando a gente começa a ter... querer agir da nossa forma, independente se é certo ou se não é certo, existe um peso, uma consequência que a gente carrega que traz enfermidade para nossa alma. E isso é interessante porque é como se fosse o corpo tentando te falar assim, ó, você errou, né? Então vamos reconhecer isso e consertar. Então eu entendo como espiritual, mas não sei, né, se alguém que assiste não é religioso, saiba que assim, a lei da semeadura é para todos, né? Assim como o sol nasce para todos, a lei da colheita também é para todos. Então, quando a gente não faz aquilo que é correto, além de trazer a consequência pra gente, enquanto não há reconhecimento que a gente errou, que a gente falhou, o nosso corpo vai sentir umas dores, sabe? O nosso corpo vai sentir, é como se fosse realmente uma opressão, sabe? É como se a gente tivesse sido oprimido por esses atos ruins. E o psicólogo, quando você se abre, né? Porque quando você acha um psicólogo de confiança que você consegue abrir as coisas, se abrir, né, de tudo da sua vida, de tudo que você fez, a forma que você fala, como você agiu, porque a gente está ali, né, numa salinha, 4 paredes, é como se a gente estivesse nu, a gente se despido mesmo de tudo, das nossas armaduras, e a gente consegue ser nós mesmos diante da terapeuta ou da psicóloga. Isso é interessante, porque aí ela vai nos conhecendo mais profundo, sabe? Igual Deus, ele conhece o mais profundo do meu coração. E aí, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que Deus quer nos falar, de onde a gente está errando. E aí o psicólogo ali, ele vai conseguir ver aonde a gente está falhando, na onde eu poderia melhorar, ou na onde, tipo, velho, você não fez nada demais, tá tudo ok, é paranoia na sua cabeça. Então, a terapia,
ajuda muito nisso, a gente se autoconhecer, porque não é fácil. Não adianta falar assim, eu vou meditar que eu vou me conhecer. Não, é difícil porque assim, a gente se engana. A gente vai começar que a gente, assim, eu me descrevendo, eu vou falar assim, eu sou um pouco chata, sou sistemática, mas também sou palhaça, isso, aquilo. Mas as pessoas nos veem de outra forma. Às vezes eu acho que eu tô falando de uma forma super carinhosa, de boa, tô chamando a atenção de boa. Quando vê, parece que é um dinossauro falando, sabe? Então não. A gente se enxerga numa versão melhorada. Ou às vezes piorada. A gente se enxerga muito mal, ou a gente se enxerga muito bem. Na terapia nos ajuda a gente reconhecer isso, entender melhor. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria: converse mais com o Senhor, sabe? Ele conhece a parte mais escura do nosso coração e Ele é maior do que a nossa mente e Ele vai tratar todos os problemas que você tem, que eu tenho, mas também procure um psicólogo, sabe? Faça terapia, ele é libertador. É libertador. Porque você não é mais escravo do que a sua mente te atormenta, sabe? Porque você já entendeu como ela é e você vai domesticar ela. Você vai domesticar os seus atos, não seus atos que vão te guiar, sabe? Então, isso, faz pouco tempo que eu comecei com essa psicóloga. Eu tava dizendo, né? Foi uma amiga minha que indicou ela. Ela falou muito bem da psicóloga. E realmente a psicóloga é muito boa. São 50 minutos de sessão. No primeiro dia que eu fui, era 8h15. Então era pra mim sair de lá umas 9h05. Eu fui sair de lá quase 11 horas da noite. Eu falei, ela foi fazendo anamnese primeiro, que eu acho muito interessante. Então ela perguntou, ela deixou a conversa fluir. E aí eu pude me abrir o que me atormentou pra mim, né? Pra eu chegar até ela. E na primeira terapia ela já, é isso. E eu falei, oh my God, Jesus Christ, como que eu não percebi isso? E aí naquela semana, gente, eu saí de lá muito chorosa, sabe? Chorei. Mas foi a melhor semana da minha vida. Assim, sabe? Eu tava desde o Natal com muita crise mesmo. Tava perturbada, minha mente tava muito perturbada. E assim, mesmo lendo, mesmo orando, mesmo fazendo a leitura da Bíblia, eu estava muito angustiada, muito. Minha amiga orando por mim, uma outra amiga minha orando também, meu marido orando, e mesmo assim eu estava muito mal. Por quê? Porque eu não conseguia dar nome para aquilo que eu estava sentindo. E aí então passei no psicólogo, ela me ajudou muito e eu passei uma semana muito boa. Ela até me deu algumas estratégias, né? Se acontecer isso, você vai agir assim. Se acontecer aquilo, você vai agir assim. Tudo bem? Estamos conversada? Aí eu, tudo bem. E foi assim, sabe? Então foi muito bom. Aí tava ansiosa pra chegar a próxima segunda. Você pode escolher quantas vezes na semana você quer. Eu queria, se eu tivesse dinheiro, eu ia marcar com ela todo dia. Porque é muito bom. E aí eu marquei toda segunda, mas aí na outra segunda choveu e como eu não tenho um carro, só moto, eu acabei não indo. Mas aí depois, na outra semana eu fui e de novo, foi libertador. A gente falou um pouco do meu pai é falecido, e aí foi bem triste essa parte, sabe? Porque eu já sabia que algumas coisas que acontecem na minha vida têm relação com a ausência do meu pai, sabe?
Era uma pessoa que eu amava muito e ele teve câncer de garganta. Assim, Deus recolheu ele muito cedo. Mas ele tava sofrendo muito e agora ele tá num lugar onde não há dor, não há mais morte, não há choro, não há tristeza. E um dia eu vou encontrar com ele. Então eu tô em paz em relação a isso. Mas assim, vem a saudade, né, gente? Não tem o que fazer. E aí ela foi outro ponto que entrou, que eu falei assim, eu já sabia que tem a ver com a questão do meu pai, as coisas que eu sinto às vezes, e como que eu vou lidar com isso. Tipo, eu já sei, tá? E agora o que eu faço com isso? Então a terapia, algumas coisas ela já me falou, como que eu devo agir, mas não tá sendo fácil ainda. Mas outras coisas vai ser com o tempo, né? Eu vou continuar fazendo terapia em nome de Jesus. Deus vai me dar graça pra pagar. Isso que é baratinho dela, gente, é R$60 por consulta. Baratinho assim, né? Psicólogo é muito mais caro. Então, é R$60 por consulta. E se Deus quiser, eu vou continuar passando com ela. E eu acho que é isso. Ó, meu cabelo, eu acho que tá bom. Sabe como que eu sei se tem parte enrolada ou não atrás? Passando a mão. Aonde tá fria, eu sei que eu não passei chapinha. Eu acho que eu vou enrolar um pouquinho as pontas, sabe por quê? Porque eu acho que aí o cabelo fica com movimento. Ele não fica tão reto, não sei. O que vocês acham? Preciso ver a hora, né? Se dá tempo. Que horas que é, amor? Já. Já o quê? É tarde, 20 para 5. 20 para 5? Não vai dar tempo pra me enrolar no cabelo, gente. Prioridades é comer, né? Porque eu estou no foco 10 quilos a mais. 10, amor? 10 era muito, né? Que eu falei? Se vir 10, amém, né? Depois eu corro pra perder. 2 quilos, já ganhou. Mas, ó, eu acho que eu ganhei 2 quilos. Tira o coturno. Meu marido acha que a minha meta seria 2 quilos só. Não, gente, eu tava muito magrinha. É ruim, porque eu coloco uma roupa e eu fico muito mal, mas a terapeuta falou a psicóloga falou que vai me ajudar nisso também. Porque eu tenho um problema tremendo com essa questão do meu peso. E, enfim, né? Quando eu for curada disso, ou se as coisas fizerem mais sentido pra mim, nas próximas terapias eu gravo um videozinho falando sobre isso. E o porquê eu comecei essa paranoia também com a questão dos quilos, gente, porque é um problema, ó, desde quando eu usava 2 calças pra ir na escola. Então, pra vocês verem que o negócio era ruim. Mas é isso, ó, o cabelo tá bom. Depois eu vou fazer uma maquiaginha e trocar de roupa e bora pra Vargem, que é uma cidadezinha bem pequenininha aqui pertinho de Bragança. E é isso. Beijo, gente. Fui! Gente, eu tô pronta. Ó o cabelinho. Pra quê, né? Seco. Olha que som maravilhoso. O boy e a guitarrinha. Eu perdi tempo fazendo chapinha pra amarrar. Vê se pode um negócio desse. Levando óculos, né? Porque senão eu não enxergo direito. Não quero colocar ele agora, porque ele é ruim pra andar com ele. E a gente vai de carona com o nosso amigo, pulando de Cajé. E depois eu filmo um pouquinho pra vocês como que o Julian lá tocando, né, amor? Uhum. Beijo, gente. Fui. Desce porque é melhor eu cair sozinho do que... Porque quando você fica preocupado em derrubar, parece que aí dá mais medo, parece que aí que você vai cair. Quando você tá sozinho, você vai ver que se arriscando e se cair é só você mesmo.